Aí a imagem para vocês e a minha voz tá saindo tranquilo, pessoal? Tá ok? Tá bom. Então, ok. O produto da soma pela diferença, galera do bem, o que que acontece com ele? É aquela formulazinha, o quadrado do primeiro e o oposto do quadrado do segundo. Então, sempre que você for trabalhar com o produto da soma pela diferença, você vai esquecer o segundo parêntese e vai usar apenas o primeiro, tá vendo? Em cada um deles, você vai usar sempre só o primeiro parêntese. Como que vai ser, então? Eu tenho aqui o a mais 7, então vai ser o quadrado do primeiro, que seria a ao quadrado, e o oposto do quadrado do segundo. Qual é o quadrado de 7, gente? 7 vezes 7 dá 49. Só que eu não posso colocar o 49, eu tenho que colocar o oposto dele. Qual é o oposto de 49? Menos 49. Então, esse aqui, desses exercícios que a gente fez até hoje, é o mais simples de fazer, né? Porque nem tem que fazer conta quase. Então, aqui também, mesma coisa, ó. O quadrado do primeiro, então, 8 elevado ao quadrado, e o oposto do quadrado do segundo. Qual é o quadrado de y? Y ao quadrado. Só que eu não posso colocar o y ao quadrado. Nossa, bem mais fácil, João Vitor, definitivamente, né? Y ao quadrado eu não posso colocar. O que que eu tenho que colocar? Menos y ao quadrado, tá vendo? É só trocar o sinal. 8 ao quadrado fica 8 vezes 8, 64, menos y ao quadrado. Perceba que esse aí tem essa diferençazinha, porque o número aqui veio antes, né? Tem essa diferença nesse caso. Agora aqui, o quadrado do primeiro, então b ao quadrado, e o oposto do quadrado do segundo. Qual é o quadrado de 9, gente? 9 vezes 9 é 81, mas eu não posso colocar o 81, eu tenho que colocar o oposto de 81. Menos 81. Perceba que ficou aí essa diferença, que você precisa colocar sempre o oposto do quadrado do segundo. No caso da letra D, vou abaixar a câmera um pouquinho para que vocês consigam ver. A letra D acontece da mesma forma, ó, o quadrado do primeiro, então C ao quadrado, e o quadrado do segundo. Qual que é o quadrado de 10, gente? 10 ao quadrado fica 100. Mas eu não posso colocar mais 100, eu tenho que colocar o oposto de mais 100. Então, por isso ficou menos 100. Então, essa é a ideia de produto da soma pela diferença. E aí, pessoal, como é que tá a imagem? O meu áudio tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá, né? Ok. Então vamos lá, pessoal. No caso do oitavo exercício, nós temos aí a letra A, e a A e a B seria o cubo da soma, no caso. Por que chama cubo da soma? Porque está elevado ao cubo e está somando. Qual é a regra do cubo da soma? Vamos lá, observando aqui. O cubo do primeiro mais isso, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao cubo. Lembrando que nesse primeiro bloco, o primeiro tem que estar elevado ao quadrado, e nesse segundo bloco, o segundo termo tem que estar elevado ao quadrado. É isso aí, né? Eu vi até que o Matheus estava aí seguindo comigo a explicação. É isso aí, viu, Matheus? Repetir em voz alta auxilia muito, viu? Você conseguir memorizar essa regrinha. Então, nós temos aqui, ó, x ao cubo mais. Você pode multiplicar aqui 3 vezes 3, 9x ao quadrado, mais 3x você só copiou. Vamos resolver as potências, ó, 3 elevado ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Mais, olha a potência, 3 elevado ao cubo. Oi? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Diga, Matheus. O 3x é da... De onde que vem esse 3x? Esse aqui que você está falando? Ele é da fórmula, isso mesmo. É da fórmula. 3 vezes o primeiro, que seria o x, vezes o segundo, que é o 3, tá vendo?
Então, por isso que ficou x e o 3. Aqui é a mesma coisa. Aqui ficou o x e aqui ficou o 3. Por quê? O x é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo. Já esse primeiro 3 aqui, que está multiplicando todo mundo, ele é da fórmula, né? Lembra que a fórmula fala assim, ó. O primeiro ao cubo mais 3 vezes, ó. Tá vendo? Esse 3 vezes é da fórmula. Ok, Matheus? Então, nesse caso aqui, você tem o que para resolver ainda? Depois de fazer as potências e essa multiplicação, falta só o 3 vezes 9. Vamos fazer, então? X ao cubo mais 9x ao quadrado mais 3 vezes 9, 27x mais 27. Finalizou aqui. Vamos ver a letra B, que é o mesmo padrão, tá? A mesma coisa. E nós vamos fazendo da mesma forma. Olha só. O primeiro termo, quando eu falar o primeiro, é o A, ó. O segundo termo, quando eu falar o segundo, é o 5. Então, vamos falar a fórmula? O cubo do primeiro mais 3 vezes. De onde vem esse 3? Da fórmula. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo elevado ao cubo. Lembrando que no primeiro bloco, o primeiro termo tem que estar elevado ao quadrado. No segundo bloco, o segundo termo tem que estar elevado ao quadrado. De onde eu tirei tudo isso? Da fórmula, tá? Da fórmula do cubo da soma. O que eu tenho para resolver aí agora? Eu posso resolver essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 5. Posso resolver essa potência e essa também. Vamos fazer isso? Vem comigo na segunda linha. A ao cubo mais 3 vezes 5, 15A ao quadrado, mais 3 vezes A, só copiei, né? Vamos resolver as potências? Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Mais, quanto que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Como que vai ficar, então? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, quando você faz a continha de multiplicação, você acha 125. O que ficou para me resolver nessa segunda linha ainda? Só 3 vezes 25. Vamos fazer isso, então? Vem comigo na terceira linha. Olha o que aparece para nós. A ao cubo mais 15A ao quadrado mais 3 vezes 25. Ao fazer a continha de multiplicação, você vai achar 75A mais 125. Então, essa é a ideia do cubo da soma. Nesse caso que nós temos aqui, vamos comigo. Espera aí só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Agora eu tenho aí ó, a letra C, né? Que é o cubo da diferença. Nós vamos fazer aí juntos o cubo da diferença. Perceba que a fórmula é exatamente a mesma, mudando apenas o sinal de menos no começo, o sinal de menos no final. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. O C vai ser o primeiro termo, o 1 é o segundo. Então, quando eu falar primeiro, você sabe que é o C. Quando eu falar segundo, você sabe que é o 1. Vamos comigo? O cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o segundo elevado ao cubo. Lembrando que nesse primeiro bloco aqui, o primeiro termo tem que estar elevado ao quadrado e nesse segundo bloco aqui, o segundo termo tem que estar elevado ao quadrado. O que eu fiz até agora? Apliquei a regra. Isso aí são regras de produtos notáveis, né? O que eu posso resolver agora? Eu vou fazer as multiplicações e resolver as potências. Vamos comigo? Vem na segunda linha aqui junto comigo, ó. C ao cubo menos. Gente, 3 vezes 1, 3C ao quadrado. Mais 3 vezes C vezes 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado, gente? 1 vezes 1, 1. Então, tá aqui. Menos 1 ao cubo. Quanto que é 1 ao cubo, gente? 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, né? Restou ao menos somente essa multiplicação de 3 vezes 1 aqui, que 3 vezes 1 é 3, né?
Então, ficou c ao cubo menos 3c ao quadrado mais 3c menos 1. Então, resumindo, o que eu faço quando for o cubo da diferença? Eu aplico a fórmula, resolvo as multiplicações e as potências. Pronto, finalizou a minha operação. Ok, pessoal? É mais ou menos isso aí. Diga, né? Então, vamos de novo aqui. No caso da letra D, o que acontece? O primeiro termo é o y, igual eu já mencionei. O segundo termo é o 2. Então, você aplica o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o segundo termo ao cubo. Lembrando que no primeiro bloco, o primeiro tem que estar elevado ao quadrado, no segundo bloco, o segundo tem que estar elevado ao quadrado. Tá, agora que eu já apliquei a fórmula, eu preciso resolver as multiplicações e as potências. Vamos fazer isso? Vem comigo na segunda linha. Y ao cubo menos 3 vezes 2, 6y ao quadrado, mais 3 vezes y. Vamos resolver as potências primeiro. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Menos. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá, então? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui o 8. O que restou para eu fazer na terceira linha? Somente a multiplicação de 3 vezes 4. Vem comigo na terceira linha. Y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 3 vezes 4, 12y menos 8. Então, essa é a ideia de o cubo da diferença.